Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Essa vai ser a nossa segunda videoaula. Eu vou postar toda semana, sempre na segunda, antes das 7 horas da noite, beleza? E a nossa primeira videoaula, que eu gravei na semana passada, como eu não gravei na segunda, eu estendi um pouco o prazo de entrega de vocês. No caso, vai ser até sexta-feira. E essa semana também, essa videoaula com atividades, né, que a gente vai passar semanalmente, ela tem que ser entregue na sexta-feira, beleza? Bom, vamos lá. Na primeira aula, a gente viu sobre as diferentes narrativas e a gente entendeu a filosofia como uma narrativa racional, especulativa, crítica e antidogmática, né? Mas enfim, como uma narrativa racional para explicar o mundo sem recorrer aos mitos, né? A linguagem fantasiosa e mítica. Eu vou querer que vocês façam uma pesquisa, né? Já vou começar com a atividade, né? Que depois eu vou fazer um outro vídeo fazendo uma correção dessa pesquisa que vocês vão me enviar até sexta-feira agora, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa onde vocês tentem entender por que a filosofia surge na Grécia, né? Por que na Grécia? Que condições tinha na Grécia que favoreceram o surgimento da filosofia? Por que ela não surgiu na Índia ou na China, enfim? Né? Por que ela surgiu na Grécia, especificamente? Então, a pesquisa é que condições havia lá, na Grécia Antiga, que favorecia o surgimento da filosofia. Vou deixar por escrito em anexo aí no Classroom, beleza? Mas já estou adiantando para vocês. Agora, beleza. A gente viu, então, que a filosofia é um discurso racional e eu vou apresentar para vocês nessa videoaula os primeiros filósofos. Quem foram os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos. Pré-socráticos porque vem antes de um cara muito importante chamado Sócrates. Ele foi tão importante a ponto de ter o nome dele demarcando aí o que veio antes dele e o que veio depois dele, né? Então, os pré-socráticos são os primeiros filósofos, os que vieram antes de Sócrates, e que também são conhecidos como filósofos da physis. Beleza? O que significa physis? Physis significa natureza. Então, os pré-socráticos são filósofos da natureza. Por quê? Porque o objeto de estudo deles é a natureza. É entender como surgiu o cosmos. Certo? O primeiro filósofo, que eu já falei um pouquinho dele no nosso primeiro vídeo, foi o Tales de Mileto. O cara que propôs que tudo veio da água, por exemplo. Né? Ele é um filósofo da física, porque ele tentou entender como surgiu a natureza. E aqui eu entendi, e aqui eu separei 3 palavrinhas aqui fundamentais para a gente entender esse contexto, esse período histórico. Tá? Então, são elas. Logos, que a gente pode entender essa palavra como discurso racional. Tá? Logos significa discurso racional. Arqué, essa palavra significa o elemento primordial, o elemento que deu origem a tudo, certo? E physis, que a gente já viu, que é natureza. Mas aqui é a natureza falando do cosmos, falando de tudo, do mundo físico, tá? E não árvore, floresta, tá? Quando a gente fala que physis é natureza, a gente quer dizer do cosmos, beleza? E por que essas palavrinhas são importantes? Porque sabendo essas 3, a gente consegue entender como que os filósofos da physis pensavam. Como todos esses pré-socráticos pensavam. Todos eles, então, buscavam explicar a physis por um logos, por um discurso racional. E nesse discurso racional, eles tentavam encontrar uma arqué, um elemento primordial que deu origem a toda a physis. Beleza? Então, seguindo o exemplo do Tales, o Tales, por exemplo, usou um discurso racional para justificar que a arqué, o elemento primordial, era a água, para explicar o surgimento do cosmos, da physis. Beleza? Uso logos para encontrar arqué, para justificar a physis. Bom, então, para exemplificar, eu peguei aqui os 3 primeiros filósofos, todos da mesma cidade, de Mileto, né? E lá na Grécia Antiga era comum falar o nome do cara e a cidade de onde ele vem. Então, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. É o nome do cara e a cidade de onde ele vem. Esses 3 são todos da mesma cidade, Mileto, beleza?
Então, o primeiro filósofo, como a gente já viu, foi o Tales de Mileto. O Tales, ao investigar a physis, ele elabora a hipótese de que a arqué, o elemento primordial que dá origem ao cosmos, a physis, é a água. E ele justifica isso racionalmente. Né? A água tem todas as formas, a água existe nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, deve haver um princípio de umidade em tudo, que dá origem a tudo. Beleza. Aí o Anaximandro, ele vai discordar do Tales. A gente vai ver que cada um vai ter cada um que eu vou apresentar aqui vai discordar um do outro, tá? O Anaximandro vai dizer, não, o elemento primordial que deu origem a tudo, na verdade, é algo que a gente não consegue visualizar. A gente não consegue enxergar. É um troço chamado apeiron, que significa ilimitado. O ilimitado. Né? O que não tem limite, que não acaba. É um negócio chamado apeiron que dá origem a tudo. Né? Existe um conflito daí dentro desse apeiron e cada vez um lado ganha e vai dando origem a coisas diferentes. Né? Tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio, ou seja, há uma luta dentro desse apeiron que a gente não consegue enxergar e conforme um lado vai ganhando, as coisas do mundo vão surgindo. Né? Essa foi a proposta do Anaximandro. Algo ilimitado, ou ilimitado, o apeiron. E depois vem o Anaxímenes, que fala, não, na verdade, esse negócio que o Anaximandro chamou de apeiron nada mais é que o ar. O ar que a gente não consegue ver, que está em tudo, e que ora o ar está quente, ora o ar está frio. Na verdade, é o ar que dá origem tanto à água, tanto a todo o resto, todo o cosmos, toda a physis vem do ar. Beleza? O ar também consegue assumir qualquer forma, consegue estar por tudo e a gente não consegue enxergar, é invisível, igual esse apeiron que o Anaximandro falou, tá? Então aqui só para vocês terem alguns exemplos, a gente vai ver mais pensadores pré-socráticos mais para frente, né? E a gente vai entender melhor. Vocês vão ver que a discussão vai ficando um pouquinho mais complexa ao decorrer do tempo aí. Só que nessa aula eu queria que vocês pegassem isso. São caras que tentam encontrar a arqué, o elemento primordial, né? Que inclusive é o que hoje em dia os físicos chamam de teoria de tudo. Os físicos hoje, alguns tentam encontrar uma teoria de tudo, uma teoria que explique todo o universo. Era isso que esses caras aqui faziam, tá? Eles foram os primeiros a fazer isso, beleza? Então, essa aula é só isso. Na aula seguinte a gente continua vendo os filósofos pré-socráticos e aonde essa discussão vai acabar desembocando. Valeu! Qualquer dúvida me chama no WhatsApp aí, vou deixar o número no Classroom. Valeu!